Vamos ter agora um momento de oração, porque hoje foi um dia especial, não é, irmãos? Se você saiu aí nas ruas, foi ao comércio, você percebeu que há aquele pensamento, um sentimento de que hoje não é um dia comum. Hoje eu fui almoçar com uma outra pessoa da CPB fora, e aí o estabelecimento ali comercial estava fechado em virtude do feriado. Muitas religiões relembraram o dia de hoje como o dia da morte de Jesus. E nessa noite, nos demais cultos que nós teremos, nós vamos tentar aqui conversar um pouquinho sobre o significado da morte de Jesus. Por que Jesus morreu? Para quê? Qual foi o objetivo? Qual é o sentimento que eu devo ter diante da cruz e deste evento que dividiu e ainda divide corações, a história e assim por diante. Nós vamos orar mais uma vez. Amanhã nós vamos aqui providenciar um lugar para a gente trazer um pedido de oração, né? Eu sei que você tem aí o seu motivo especial de oração. Talvez você é membro da igreja há 50 anos, mas o seu coração está triste, você tem aí as suas necessidades, talvez os seus pecados você trouxe também nessa noite para confessá-los a Deus. Amanhã nós vamos ter aqui no programa da noite um momento para você trazer o seu pedido especial de oração. E aí nós vamos orar especificamente por isso. Pode ser? Amanhã à noite você vai trazer por escrito, vamos providenciar aí um papelzinho e também uma caixinha para nós orarmos especialmente pelos pedidos de oração. Vamos orar, pode ser assim mesmo, sentados, e nós vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa vida. Querido Deus, nós estamos na tua casa de oração, tivemos um dia feliz com a nossa família, com os nossos amigos, e agora estamos mais uma vez na tua presença, em tua casa, prontos para ouvirmos a tua palavra. Por favor, fala conosco, possamos entender a tua verdade, motivo pelo qual Jesus morreu para nos salvar, especialmente o assunto da justificação, um assunto complexo, nós precisamos entendê-lo. Que nessa noite o Espírito Santo clareie a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Abençoe essa igreja, cada família que está aqui, que todos nós sejamos transformados pelo poder e pelo sangue de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, o tema da justificação pela fé, nenhum dentre 100 pessoas compreende. Você é adventista talvez há muitos anos e talvez tenha ouvido pouco falar desse assunto e talvez não entenda muito bem. Como é que funciona, pastor, a salvação? Será que eu estou salvo? Por que Jesus morreu na cruz? Por que se prega tão pouco sobre isso? E alguns acham que, como todas as igrejas pregam sobre isso, nós deveríamos pregar sobre outras coisas. Mas você entende a cruz, entende a justificação. Nós vamos tentar estudar esse assunto de uma forma diferente nessa noite. Nós vamos começar com um dos versos mais engraçados da Bíblia. Quando eu era criança e lia esses versos, eu dava muita risada. Vamos ler? Marcos capítulo 14. E aí você pode trazer a sua Bíblia nos nossos cultos que teremos aqui. Marcos capítulo 14, nós vamos ler os versos 51 e 52. Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito dos 4 do Novo Testamento. Capítulo 14, versos 51 e 52, diz assim: Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão.
Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Pastor Milton, por que esses versos estão aqui na Bíblia? E são engraçados, né? Quando eu era criança, eu lia e falava, o que isso aqui está fazendo na narrativa do Getsêmani? Um jovem coberto por um lençol, e vamos lembrar aqui, que naquela época não tinha essas roupas bonitas que nós usamos hoje. Ele estava coberto por um lençol, entra alguém na cena e saca o lençol desse jovem. E ele foge desnudo. Há teólogos que dizem que ele fugiu completamente nu. Outros dizem que ele fugiu apenas com uma roupa de baixo. Mas a Bíblia diz, e apenas Marcos coloca esses textos dentre os 4 evangelhos. Provavelmente, esse jovem que foge pelado da cena do Getsêmani é o próprio Marcos. Porque na época de Jesus, ele era testemunho ocular. E era jovenzinho mesmo. Talvez aí um adolescente, 16, 17 anos. E ele foge nu da cena do Getsêmani. E a pergunta é, o que esses textos estão fazendo na Bíblia? Qual que é o propósito de narrar isso aqui? Tudo que está na Bíblia pode ser um ponto, ter um propósito. Uma palavra da Bíblia é um universo a ser explorado. Nudez na Bíblia é sinônimo de pecado. Quando você enxergar nudez, significa pecado. E quando eu leio esse jovem ali no Getsêmani, vamos lembrar rapidamente da cena. Jesus está lá, suando gotas de sangue. Por 3 vezes ele ora, Pai, passa de mim essa experiência, não estou aguentando. Porque a culpa dos nossos pecados estava sendo jogado, depositado sobre Cristo. A ira de Deus sendo derramada sobre Jesus. Já sentiu culpa alguma vez? Já sentiu? É ruim, né? Agora imagina bilhões, trilhões de culpas, de vereditos, culpado sendo lançado sobre Jesus, e ele sua gotas de sangue. Aparece uma turba, um grupo de pessoas, liderado ali por Judas. Jesus é preso, e você lembra aí da história, não temos tempo para descrevê-la aqui. Mas esse jovem agora sai nu desse contexto, da prisão de Jesus, no jardim do Getsêmani. Isso não te lembra uma outra coisa? Ellen White diz que o jardim do Getsêmani tem que ser estudado à luz do que aconteceu no jardim do Éden. E agora nós vamos fazer alguns saltos aqui na Bíblia e rapidamente nós vamos tentar entender o tema da justificação pela fé relacionado à nudez. Vamos para Gênesis 3? Vamos lá? Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Nós vamos ler os versos 1 a 6, tá bom? Está com a Bíblia aí? Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E o verso 7 termina dizendo: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus,
cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia tem 1189 capítulos. Apenas 4 falam da perfeição humana, que é Gênesis 1 e 2. E quais são os 2 outros? Vou repetir. Na Bíblia tem 1189 capítulos. Apenas 4 falam da perfeição humana, ou de um estado de perfeição humana. Os 2 primeiros são Gênesis 1 e 2. Quais são os 2 outros? Hã? Isso, Apocalipse 21 e 22. Você percebeu? A Bíblia começa com o ser humano perfeito e termina, fechando parênteses, com o ser humano perfeito. Gênesis 3 abre um parênteses chamado pecado. E qual foi a primeira palavrinha aí que abriu o parênteses? Você vai perceber que a gente vai conversar, né? É uma conversa. O pessoal que está em casa, quem vai assistir, tem que estar na igreja, porque tem que ser um bate-papo, senão a gente não aprende e a tendência é a gente ter sono, né? Qual é a primeira palavra aí do parênteses? Hã? Mas. Conjunção adversativa. Olha, o Milton, ele é um cara legal, mas, muda uma história. O ancião da igreja, ele é um cara bacana, mas... O mas aqui muda o curso da história. E aparece uma serpente. Vamos lembrar aqui que o estrago do grande conflito já havia iniciado no céu. Satanás se rebelou, isso é um mistério, não dá para a gente explicar a origem do mal, do pecado. O que a gente entende é que Deus criou seres livres para escolher se vai amar a Deus ou não. Ele escolheu não amar a Deus, questionou a Deus. E houve uma guerra no céu. Este anjo foi expulso de lá. Aí Deus cria a terra. E ao criar a terra, Deus coloca no meio do jardim. Essa expressão é importante. No meio do jardim havia 2 árvores. Quais eram? A árvore da vida e a árvore da ciência ou do conhecimento do bem e do mal. No meio do jardim. Era a parte principal do planeta. Assim como o santuário de Moisés tinha partes específicas e uma parte principal, o santuário do Éden também tinha uma parte principal, o meio do jardim. E Deus falou para Adão e Eva, não comam da árvore da ciência do bem e do mal, porque o estrago começou no céu. Perceba? Deus cria o planeta perfeito, mas havia a árvore proibida. Deus deu a ordem, eles sabiam da história, eles sabiam da rebelião, não eram para comer da árvore proibida. Porém, certo dia, Adão estava trabalhando em algum lugar do jardim, era um jardim grande, e Eva se afastou do marido. E aí eu me lembro de um meme que eu recebi outro dia, que dizia assim, sabe o que é meme, né? Quem sabe o que é um meme? Isso. Recebi uma figurinha dessas da internet que dizia assim, o problema da humanidade é workshop. Marido work, mulher shop. Traduzindo, o problema da humanidade é marido trabalha e mulher compra. Claro, é um meme forçado, né, irmãos? Não é problema na sua casa, né? A mulher com cartão de crédito. Mas isso é um problema dos homens também. Adão estava trabalhando ali e Eva se afastou. Se eu me afastar da minha esposa, vai dar problema. E você também. Eu não me refiro a um afastamento físico. Eu me refiro a um afastamento aqui, no coração. Talvez você está casado aí há 20 anos, dormem juntos, mas o teu coração está na China. Está longe. Vai dar problema. O afastamento nunca foi bom. E eu falo isso porque eu viajei muito tempo, irmãos. O problema não era estar lá na Bolívia. O problema
é você estar lá longe e aqui também estar longe. A distância é um problema. Está distante de Deus? Não leu a Bíblia essa semana, né? A causa dos nossos pecados é o nosso afastamento de Deus. Essa é a causa de nós pecarmos tanto. Eva se afastou. E você já sabe da história, eu preciso resumir aqui. Quando ela chega no meio do jardim, ela enxerga uma serpente. A serpente criada por Deus era linda, tinha asas. O sol, quando batia na serpente, era como ouro polido. E a serpente voava entre as copas da árvore proibida, comia o fruto e mais, ela falava. E Eva ficou encantadíssima. E Satanás, dentro da serpente, trava um diálogo com Eva. Irmãos, toda vez que eu e você travarmos um diálogo com a serpente ou com a tentação, nós vamos cair. Experimenta. Ficar no terreno da tentação. Ou eu e você fugimos, ou nós vamos pecar. E eu sei que você sabe do que eu estou falando. E Eva trava um diálogo com uma mente brilhante, a mente de um anjo, que era perfeito, inteligentíssimo. Ô Eva, Deus não falou que você pode comer de toda, ó o erro aí, de toda a árvore do jardim? E Eva responde, não, toda não. Posso comer manga, maçã, laranja, menos essa fruta aí. Se eu comer essa fruta, eu morro. E aí Satanás responde, você não vai morrer. E aí você vai perceber que há uma contradição aqui. Deus disse, se você comer o fruto proibido, você vai morrer. E Satanás disse, se você comer o fruto proibido, você não vai morrer. Alguém está mentindo aqui. Ou Deus mentiu, ou Satanás mentiu. Você estudou na semana passada, a lição comentou. Satanás promete coisas que Eva já possuía. Você vai ser como Deus. Ela já era como Deus. Semelhante a Deus. A imagem de Deus. Eva, os seus olhos vão se abrir. Vai se abrir uma dimensão na sua vida. Satanás engana Eva. Eva pega não somente uma fruta, mas com as mãos e os braços lotados do fruto proibido, ela leva para Adão. Você pode ver isso no livro Patriarcas e Profetas. Quando Adão bate o olho em Eva, o seu semblante descai. Descai, tristeza. Eva, você comeu o fruto proibido. E por amar mais a Eva do que a Deus, Adão também comeu o fruto. E qual foi a primeira consequência do pecado, irmãos? O que diz aí? O que diz aí? Verso 7. Eles perceberam que estavam nus. Tiveram medo, perceberam que estavam nus. Antes de comerem o fruto proibido, havia uma roupa de luz que Deus emprestava para Adão e Eva. Essa mesma luz, Lúcifer perdeu. Aliás, uma das causas dele se achar no céu foi a luz. Portador de luz, anjo de luz. Ele olhava para si e falava, olha, quão poderoso eu sou, que luz maravilhosa. Mas essa luz vinha de Deus, em quem habita a luz inacessível. Satanás perdeu essa luz. E Adão e Eva também perderam essa roupa de luz. E agora, irmãos, nesse primeiro jardim do Éden, a serpente saca a roupa de Adão e Eva. Você percebeu isso aí? Você está entendendo por que eu li aquela história do moço nu, que teve o seu lençol sacado lá no Getsêmani? Agora a serpente saca a roupa de Adão e Eva. E a partir disso nós somos pecadores e nus.
A cena do Éden se repete nessa noite aqui na igreja. Vamos ver? E aí nós vamos começar a caminhar para o final. A cena da nudez do jardim do Éden se repete nos bancos dessa igreja. Vamos ver? Apocalipse 3. Vamos lá para o final. Apocalipse capítulo 3. Vamos ler o verso 14 em diante. Diz assim, Apocalipse capítulo 3, versos 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17 termina assim. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha aí. Laodiceia corresponde à última fase da igreja de Deus nessa terra. A igreja que está passando pelo juízo de Deus. A palavra Laodiceia quer dizer povo julgado. Ou seja, Jesus está falando de mim e de você aqui nessa noite. De uma igreja que se acha. Já viu essa expressão? O fulano se acha. É uma igreja que acha que é rica, acha que não precisa de mais nada, acha que está tudo bem, mas aí no raio-x de Deus, Deus diz, você é miserável. Que palavra forte, não é, irmãos? Miserável, mas não só isso, o que mais? Pobre, cega e nua. Já imaginou ver uma pessoa dessa na rua? Miserável, pobre, cego e nu? Uma figura patética, deplorável. Causa náuseas em Deus. Quando você encontra na Bíblia a expressão vômito, só abrindo um parênteses aqui, alguém que tem trauma de vomitar? Alguém tem pavor de vomitar? Alguns não levantaram a mão, mas tem. Quando eu era criança, eu tinha pavor de vomitar. Você vomita por quê? Porque tem uma coisa estragada, né? E aí, só dentro do parênteses, lembra do peixe que vomitou Jonas? Deus livrou o peixe. Deus livrou o peixe. Deus salvou o peixe. Porque tinha algo intragável na barriga do peixe, chamado Jonas. Nós temos uma visão assim bonita de Jonas orando lá, mas a oração de Jonas não foi boa, irmãos. Na oração, Jonas faz uma média com Deus. Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu vou lá na igreja orar. Jonas não diz, eu vou sair daqui para pregar o evangelho. Aí Deus, você vai vomitar. Você vai ser vomitado, Jonas. Deus livrou o peixe. E agora nós temos uma igreja, um povo, um pastor que causa náuseas em Deus. Já imaginou, irmãos? E agora eu vou abrir meu coração para vocês. Queridos irmãos, nós não somos bons. Você ainda acha que você é melhor do que o seu vizinho? Você ainda acha que é melhor? Você ainda acha que é melhor do que o jovem que está com uma trouxinha de maconha no bolso, andando nas ruas de Tatuí? Nós não somos melhores, irmãos. Nós não somos bons. Ah, pastor, mas você está de terno aí, você cantou no arauto. Eu não sou bom. Eu sou um pecador. E eu sei que você também é.
O problema é que Laodiceia se acha melhor que os outros e não consegue enxergar o seu estado deplorável. Não é o fato de eu guardar o sábado que está tudo certo. Não está. Não está. Quer ver um exemplo? O livro do Apocalipse diz que os remanescentes de Deus guardam os mandamentos de Deus. Você sabe qual é o 9º mandamento? A maioria nem sabe. Você lembra do 9º mandamento? O 9º mandamento fala da boca. Irmãos, como a gente peca com a nossa boca, falando mal das pessoas. E nós achamos que pelo fato de sermos guardadores do sábado, somos melhores do que as pessoas que estão numa missa nessa noite. Nós não somos melhores. E Deus vem e diz assim: você precisa desesperadamente de alguns remédios aqui. Colírio, o que mais? Você precisa de vestes, precisa de ouro. Você acha que é rico? Você não é. Você já viu um indivíduo que acha que é rico? Você já viu uma pessoa que acha que é inteligente? Queridos, quanto mais uma pessoa é inteligente, mais ela reconhece que não sabe nada. É um paradoxo, né? Quanto mais você busca a Cristo, mais você vê que é um pecador. Já ouviu falar do perfeccionismo? O indivíduo que acha que já está salvo. Ah, pastor, eu parei de comer queijo. Não bebo refrigerante. Já estou salvo. Já viu pessoas assim? Eu sei que nós temos que ter uma reforma de saúde. Agora, quando a pessoa faz reforma de saúde e começa a se comparar com outro que não faz e achar que é superior, Laodiceia está nu. E aí eu me lembrei agora de um conto muito interessante. Foi escrito há muitos anos, 1837. Foi escrito por um dinamarquês chamado Hans Christian Andersen. E o título desse conto é A Nova Roupa do Rei. Talvez você já leu o conto ou assistiu naquela antiga série daquele gênio chamado Roberto Bolanhos, na série Chapolin Colorado. Alguém assistiu isso aí? Você sabe que o Roberto Bolanhos era um gênio, né? E num dos episódios ele encena esse conto aqui. Havia um bandido que se passou por alfaiate. Não sei se você vai lembrar disso aí. E esse bandido que se passou por alfaiate foi para um reino. E chegando lá, procurou o rei e falou assim: rei, eu vou fazer para você a roupa mais linda e a roupa mais cara que você já viu. Vai custar muita grana. E aí o rei, feliz, empolgado, trouxe baús cheios de fios de ouro, né, tecidos importados, lindos. E essa roupa que o bandido ia fazer, que passou por alfaiate, ele dizia assim: rei, essa roupa é tão fantástica que só os inteligentes conseguem ver. Lembrou do episódio? Só os inteligentes conseguem ver. O tempo passou e estava lá o alfaiate fazendo a sua roupa invisível. E quando as pessoas passavam, ele mostrava: olha aqui, estão vendo a minha roupa? E para as pessoas não parecerem ser tolas, elas falavam: uau, que roupa maravilhosa. O tempo passava e o rei estava ansioso para ver a roupa que só os inteligentes conseguem ver. Foi a alfaiataria daquele bandido, que se passava por o melhor alfaiate do planeta. Quando chegou lá, o alfaiate mostrou assim em cima de uma mesa: olha aqui, rei, olha que roupa fantástica. E o rei, para não parecer ser tolo, falou: nossa, que roupa linda. Obviamente não tinha nada em cima da mesa, né? E ele cutucou os soldados: olha, não está linda a roupa?
Sim, rei, essa roupa é fantástica. E o rei ficou tão feliz depois de provar a roupa, marcou o dia do desfile. Chamou todo o reino, ia lá com a sua comitiva, começou a desfilar com a sua roupa, que só os inteligentes conseguiam ver. Estava só com a tanguinha, né? Ele marchava e as pessoas, que roupa maravilhosa, você é fantástico, que especial. Mas havia uma criança ali no desfile, que de repente deu um grito: o rei está nu! Aí por um instante ele sentiu vergonha, mas continuou a sua procissão, para não demonstrar ali a falta da sua pseudo-inteligência. A impressão que me dá que a igreja está também num desfile da nudez, achando que é alguma coisa, achando que está tudo bem. Mas aí vem o texto bíblico e uma criancinha poderia dizer muito bem: vocês estão nus. E aqui eu me refiro, obviamente, ao sentido espiritual. Vocês estão nus. Queridos irmãos, nós temos tudo, mas falta-nos o principal: as vestes. As vestes. Aqui em Apocalipse nós vemos, irmãos, Deus nos encorajando a conseguirmos colírio para os olhos, que representa a atuação do Espírito, ouro, que representa a fé, e vestes, que representa a justiça de Cristo. E aí, você tem as vestes de Cristo? Como assim, pastor, ter as vestes de Cristo? O que é ser justificado pela fé, pastor? Que eu não entendi ainda. Nós vamos ler mais um versinho e nós vamos caminhar para o final. Esse verso vai nos ajudar a entender um pouquinho como que Jesus resolve a questão da nossa nudez. 2 Coríntios 5, 21. Abra a Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Vamos ler juntos, irmãos? Achou? Vamos ler juntos? Aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós vamos agora trocar a palavra pecado por nudez. Aqui, vamos ler juntos? Vamos lá? Aqui, pode ler forte. Lê com a voz forte aí, vai. Aquele que não conheceu nudez, ele o fez nudez por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, irmãos? Jesus nasceu nu e morreu nu. Jesus nasceu lá em Belém, do ventre de Maria, e ele nasce nu, que representa o nosso pecado, a nossa nudez. Jesus nasceu num estábulo. Você já foi a um estábulo? Quem já foi? Como é que é um estábulo? Cheiro, mosca. Jesus nasceu, irmãos, entre os animais que prefiguravam a sua morte. Durante 4.000 anos de pecado, bois, ovelhas, cabritos foram mortos. E Jesus nasce nesse ambiente fétido que apontava para ele. Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 2,
Jesus, ao nascer, ele foi enfaixado e deitado numa manjedoura. A manjedoura onde Jesus foi posto não é bonitinha como vemos nos presépios. A manjedoura era talhada na pedra. Os bichos colocavam a boca na manjedoura para comer. Jesus foi enfaixado e deitado na pedra, ou seja, o nascimento de Jesus foi um prenúncio da sua morte. Enfaixado e deitado numa pedra. Com 8 dias de idade, Jesus verte pela primeira vez o seu sangue. Lembra? Jesus, como descendente de Abraão, Jesus ele teve a carne do seu prepúcio cortada. 8 dias. Com 12 anos de idade, um menino, Jesus, ao ir a Jerusalém e ver a morte do animalzinho, pela primeira vez o pai impressiona o coraçãozinho dele, e ele vê que ele era o Cordeiro de Deus que morreria pela raça humana, com 12 anos. Depois disso, irmãos, dos 12 aos 30 anos, Jesus trabalha com o quê? Você lembra? Você lembra qual foi a profissão de Jesus? Jesus trabalha dos 12 aos 30 com os instrumentos da sua morte: madeira, prego e martelo. Você está entendendo que Jesus veio para morrer? Cada cadeira, cada púlpito, cada banco, cada porta de Nazaré que Jesus fez era um sermão dizendo: eu vou morrer numa cruz. Madeira. Madeira vem de onde? Ah, pastor, vem da árvore. Onde Adão e Eva caíram em pecado, irmãos. Onde Adão e Eva caíram, Jesus agora ergue a humanidade numa madeira, uma cruz, uma madeira morta, né? Uma árvore morta. Dos 30 anos aos 33 anos e meio, Jesus pregou, ensinou, curou. E em alguns momentos ele falou abertamente sobre a sua morte. Eu vou morrer, serei açoitado, desprezado, cuspido. E naquela sexta-feira, dia de lua cheia, está lua cheia lá fora, né? Naquela sexta-feira, de quinta para sexta, noite de lua cheia, noite da Páscoa, às 9 horas da manhã de sexta-feira, Jesus foi erguido na cruz, completamente nu. Aquela roupa que nós vemos na cintura de Jesus, nas pinturas, é um acréscimo dos pintores medievais. Jesus morreu completamente nu. Você já ficou nu na frente de alguém? Vexame que é. Vexame. Agora, morrer nu é o extremo da vergonha. O Criador das galáxias, o Criador do ser humano, pendurado, sangrando na cruz, completamente nu. A Bíblia diz que as pessoas, quando passavam pela cruz, meneavam a cabeça. Meneavam a cabeça, para não vê-lo moído, completamente nu. Queridos irmãos, Jesus assumiu a nossa nudez. Ao meio-dia, a Bíblia diz que houve trevas. Não dava para enxergar um palmo na frente. Você já passou por trevas assim? Há alguns anos eu visitei uma caverna, lá nos Estados Unidos. Quando estávamos lá no fundo da caverna, 400 metros de profundidade, mandaram que apagássemos todas as luzes. É uma sensação horrível. Houve trevas ao meio-dia. E o irmão White, em cenas extraordinárias, descritas no Desejado de Todas as Nações, diz
que o Pai fez das trevas o seu pavilhão. O Pai ao pé da cruz, os anjos de Deus. E ali, ao meio-dia, Jesus bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando nós estivermos, depois de 100 bilhões de anos aqui nessa terra, nós ainda não vamos entender a profundidade dessa expressão. Deus meu, por que me desamparaste? Você sabe que algumas pessoas e seres participaram da morte de Jesus. Os romanos, os judeus, Satanás, os demônios estavam ali instigando a morte de Jesus. Segundo grupo de pessoas, eu e você somos a causa da morte de Jesus. Terceiro grupo, o Pai. O Pai. Isaías 53 diz: ao Senhor agradou moê-lo. O que Abraão experimentou no Monte Moriá foi um gostinho do que o Pai passou naquele dia no Calvário. Os anjos aguardavam. Peraí, cadê a ordem do Pai? Já vimos que Jesus foi longe demais. Cadê a ordem para nós soltarmos Jesus da cruz? E a ordem não veio. E o Pai desfere o cutelo. E é claro, se Jesus não quisesse, ele não morreria. Ele mesmo deu a sua vida. Lembra que ele disse? Ninguém tem poder de tirar a minha vida. Eu voluntariamente a dou. E eu vou trazê-la de volta. Se Jesus não quisesse, ele poderia, não quisesse morrer, ele poderia dar um sopro ali e todos, inclusive os demônios, cairiam mortos. Uma ordem de Jesus. Mas ele não fez. Por que não fez? Porque Jesus assumiu a nossa nudez. Jesus faz uma troca. Você lembra? E eu preciso terminar. Lá no Éden, Adão e Eva nus. Deus diz assim: Adão e Eva, peguem um cordeiro. Matem um cordeiro. Matar? O que é matar? A gente não sabe o que é matar. E Adão e Eva começam a desferir golpes naquele cordeirinho. Imagina a lãzinha cheia de sangue. Cordeirinho branquinho. Cordeirinho gritando. Ninguém tinha visto isso, nem os anjos. E o cordeirinho com a lãzinha vermelhinha agora. E o cordeiro verte ali o seu sangue, doa a sua vida. E a Bíblia diz em Gênesis 3:21 que Deus fez vestes para Adão e Eva. E aí Jesus disse: Adão e Eva, este cordeiro me representa. Eu morrerei no seu lugar. Assumirei a sua nudez. Assumirei os seus pecados, as suas culpas. E na cruz do Calvário, Jesus assumiu as suas culpas, meu irmão. Os seus pecados, a sua condenação, a sua nudez. E às 15:00 Jesus, ele diz: está consumado. Essa expressão está consumado, na língua grega, é tetelestai. Quando alguém terminava uma pintura, dizia tetelestai. Quando alguém terminava um julgamento, e ali o juiz batia o malhete, dizendo, acabou, ele proferia essa palavra, tetelestai. E quando acabava o pagamento de uma dívida, a pessoa também dizia, tetelestai, está consumado. E naquela hora, ao verter a sua vida, doar o seu último fôlego de vida, Jesus também diz, está consumado. Em outras palavras, a obra de arte está feita. A obra de arte mais linda.
o Criador completamente desfigurado na cruz. A dívida está paga. E Jesus pende a sua cabeça e morre. Naquela hora, você lembra, houve um terremoto, o véu do santuário é rasgado de alto a baixo. E o fato de ser rasgado de alto a baixo indica que não foi ser humano que o fez. Ele é rasgado e naquela hora do sacrifício, o cordeiro escapa da mão do sacerdote e o cordeiro de Deus é morto na cruz do Calvário. O tipo encontra o antítipo. E Jesus paga a nossa dívida. Por que eu li a história daquele jovem nu? Lembra? Marcos 14. Vamos terminar? Porque existe um verso que nós precisamos ler. Marcos 16. Esse texto ele faz conexão com o jovem que foge nu lá no Getsemane. Marcos 16. Verso 5. Marcos 16, 5 diz assim: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Depois que Jesus ressuscitou no domingo cedinho, Maria, e aquelas outras mulheres, Pedro, quando foram ao sepulcro, Maria viu sentado lá na pedra do sepulcro um jovem. Nós sabemos que era um anjo, mas Marcos fez questão de colocar a palavra jovem aqui, fazendo conexão com o que aconteceu no Getsemane. Antes da cruz, o jovem foge nu. Depois da cruz e da ressurreição, um jovem vestido de branco. Pastor, o senhor falou, mas eu não entendi ainda o que é justificação pela fé. Justificação pela fé é uma troca. Você fala assim: Senhor, olha aqui a minha nudez. Eu sou um miserável. E aí Jesus vem e coloca a sua roupa em mim. Deu para entender? A justiça de Cristo, justiça é o oposto de pecado na Bíblia. Pecado é nudez, justiça é a roupa branca de Jesus. Você tem essa roupa? Só vai entrar na festa com a roupa. Não é só guardar o sábado, não. Você tem essa roupa? Você confessou os seus pecados? Ah, pastor, eu nem tenho pecado. Queridos irmãos, preciso terminar. Não confesse pecados por atacado. Não confesse pecados por atacado. Você tem que falar quais. Senhor, eu sou orgulhoso. Você já falou isso para Jesus? Alguns falam assim: Senhor, eu sou muito ruim. Mas por que você é muito ruim? Eu falo mal das pessoas. Magoei as pessoas. Senhor, eu tive inveja. Tive inveja. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é justificação pela fé. Jesus coloca a sua roupa limpa, o seu manto branco em nós. Enquanto o sexteto, se aproxima aqui, para nós fecharmos, eu vou contar a última história. Enquanto eles vêm. Vocês assistiram aquele filme Paixão de Cristo? Quem assistiu? Foi lançado há muito tempo, né? Já podem ficar ali. Você lembra que as cenas do filme A Paixão de Cristo foram muito fortes? Assistiu mesmo? Quem é lá atrás? Quem assistiu? Tem no Netflix, né? O produtor do filme A Paixão de Cristo foi um ator chamado Mel Gibson. Inclusive, muitos atores ultimamente têm se tornado produtores também. O Mel Gibson participou ali da produção, obviamente,
não atuou em nenhuma cena. E aí, um repórter, depois de ouvir ali muitos relatos sobre o filme, de que as cenas da violência foram excessivas, o repórter fez uma entrevista com Mel Gibson, e uma das perguntas foi: Mel Gibson, estão dizendo por aí que você está atribuindo aos judeus e aos romanos a morte de Jesus, e você enfatizou de uma forma muito extrema as cenas da morte de Jesus. O que você tem a dizer sobre isso? O Mel Gibson deu um sorriso e aí respondeu da seguinte forma: você lembra, repórter, que eu não atuei no filme, né? Exceto numa cena. Quando nós estávamos gravando as cenas da crucificação, e o soldado, o ator que fazia o papel do soldado, martelava as mãos de Jesus, eu pedi para parar a gravação, para cortar a cena. E ali eu entrei no set da filmagem, peguei o martelo da mão ali do soldado, e eu disse para o câmera: dá um close aqui na mão de Jesus. E eu pedi para gravar. E ali eu comecei a desferir aquelas marteladas na mão do ator que fazia o papel de Jesus. Sabe por que eu fiz isso? Disse Mel Gibson para o repórter. Eu fiz isso para dizer para você e para o mundo inteiro, e dizer para todas as pessoas que quem matou Jesus não foram os romanos, e muito menos foram os judeus. Quem matou Jesus fui eu. Sabe quem matou Jesus? Tem nome, né? Eu e você. Agora, Jesus não quer que nós tenhamos dó dele ao vermos as cenas da crucificação, porque ele já ressuscitou. Jesus não quer que você tenha dó, e nem que você se emocione apenas e chore. Jesus, ele quer tudo. Você é capaz de dar tudo para Jesus? Casamento, trabalho, conta bancária. Como assim, pastor, dar toda a minha conta bancária? Ele precisa mandar na nossa vida. Ele não é o Senhor da nossa vida? Ele é o Senhor da sua vida? Jesus quer tudo, e isso se chama coração. Existe alguém nessa noite que quer dar coração para Jesus? Existe alguém? Nós vamos cantar esta última música. Essas coisas acontecem nessas horas, né? Não tem problema. A gente pode usar isso para acordar. Igual quando acaba a luz, né? Quando acaba a energia, a gente sempre atribui ao outro lá, mas eu gosto de pensar que Deus, de alguma forma, quer que a gente acorde para algumas coisas. É com você e comigo que Deus está falando. Existem áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. A principal é: você está nu nessa noite. Nós estamos nus. E nós precisamos de Cristo. Isso não é clichê, não. Já percebeu que a gente prega tão pouco sobre isso? Vamos nos pêndulos. Precisa vir um bulhão para nos trazer de volta, né, a esse amor, primeiro amor com Jesus. Existe alguém nessa noite que quer dar tudo para Jesus? Nós vamos cantar. Se você quiser, você não vai ser forçado. Você pode vir mais aqui na frente e nós vamos terminar com uma oração. Eu nunca gostei de orar sozinho aqui, né? Se você deseja dar tudo para Jesus, o seu coração, e confessar os seus pecados, aqueles que você cometeu nessa semana, inclusive, você pode vir aqui na frente. Quem é a primeira pessoa que quer vir? Pode vir. O coração não se turbe,
Crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estais vós prontos. Amém. Vamos orar. Querido Deus, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, nós precisamos estar com a roupa. Não é esse terno aqui, nem esse vestido. Nós precisamos da justiça de Cristo em nosso favor. Precisamos que o Senhor tire os nossos trapos nessa noite. São muitos pecados. Talvez o maior deles é o orgulho, de acharmos que somos bons, o fato de sabermos a verdade, já estamos garantidos. Por favor, Senhor, arranca isso de nós nessa noite. Dá-nos a verdadeira santificação. Quanto mais nós olhamos para Cristo, mais o Senhor mostra quão pecadores nós somos. Mostra-nos nessa noite as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas. Se algum irmão cometeu um pecado hoje, ou nessa semana, que o sangue de Jesus nos purifique de todos os nossos pecados. Que haja um reavivamento nessa igreja, mas que isso aconteça pelo sangue de Cristo. Que ao sairmos, possamos levar esta roupa, esse Jesus maravilhoso para as outras pessoas. Que os nossos vizinhos, amigos, parentes, vejam Jesus em nós. Nessa noite, Senhor, nós vamos agora para casa. E agora eu me lembrei que há quase 2000 anos, Jesus esteve naquele túmulo frio, morto. Nós não conseguimos entender a dimensão disso. Deus encarnado, morto. Nós queremos, assim como Jesus o fez, também descansarmos em Ti. Que esse seja um sábado diferente para nós, de mais comunhão, mais humildade, humilhação na Tua presença. E que todos nós voltemos amanhã para Te adorar, testemunhar da Tua graça. E que muito em breve vejamos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Todos nós seremos transformados, perfeitos. Mas Jesus vai continuar com as marcas.
Obrigado, Senhor, por essas marcas maravilhosas. Te louvamos nessa noite pelo sacrifício de Jesus em nosso favor. E que nessa noite Jesus de fato esteja em nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos.